hoje a palavra, quem preparou foi o seu pastor, tá? Eu só dei o meu toque. Ele ia ministrar hoje, ele ia pregar, mas ele adoeceu, não pôde vir, deve estar nos acompanhando agora online, mas a palavra é dele, só tem uns toquezinhos meus, tá? Ele é ciumento, né, gente? Vocês já viram como é que é, né? Ele quer pregar todo domingo se deixar. Mas a palavra hoje se chama a mente do vencedor. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Quantos aqui já tem Jesus no coração como seu Senhor, como seu Salvador? Então você vai dizer assim: eu tenho a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Deus nos deu. Deus nos deu a todos nós. Paulo diz aqui: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Foi o mesmo, é tipo o que o profeta Isaías disse no texto em que eu abri hoje o culto. Aquele texto em que Isaías, Deus fala através de Isaías: a quem vocês querem me comparar? Quem vocês acham que eu sou? Olhe para os céus, olha quem que fez tudo isso. Eu sou o Senhor. Os jovens se cansam, os velhos ficam sem forças, mas os que esperam em mim, eu renovo as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É a mesma coisa, Paulo está dizendo: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, isso é um presente. E ele dita, realmente, ele dita várias cartas que João deveria escrever e enviar às igrejas. E nestas cartas tem uma coisa em comum para todas as igrejas. Nas 7 cartas em que o apóstolo João, quando ele estava lá exilado na ilha de Patmos, ele teve a visão e escreveu as 7 cartas. Em todas elas tem uma coisa em comum. Vocês se lembram? O que tem em comum? Ao vencedor. Em todas elas, ao vencedor. Jesus termina cada uma carta dessas: ao vencedor eu farei isso, ao vencedor eu darei isso, ao vencedor sentará assim comigo, ao vencedor fará isso. Em todas elas, ao vencedor. Precisamos, queridos, de entender que essa é a mente de Cristo. Essa é a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente de alguém vencedor. Queridos, você que está aqui hoje, consegue imaginar Jesus pensando assim: será que eu vou vencer o diabo? Você consegue pensar nisso? O Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que está escrito lá em João capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nada, tudo o que foi feito através dele. Sem ele, nada do que foi feito haveria existido ou se faria. Será que o Filho de Deus, o próprio Deus, algum dia teve dúvida de pensar assim: será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir? Você acha que alguma vez passou isso na cabeça de Jesus? Precisamos aprender a usar essa mente. E isso é um aprendizado, diga comigo, um aprendizado. A dúvida não é se você que tem a mente de Cristo, a mente de um vencedor, vai vencer. A dúvida não é se eu vou vencer, se eu vou conseguir, mas a dúvida é quando eu vou vencer e como eu vou vencer. Porque você vai vencer, você vai conseguir os planos, os sonhos, a trajetória que Deus tem para você. Com a mente de Cristo, você vai vencer. Jesus não tinha medo de perder, mas ele não podia dar mole. Jesus nunca teve dúvida de que ele ia vencer, mas o tempo inteiro ele ficou firme, como que nós vamos ver o que vai acontecer. Coríntios capítulo 9, a partir do verso 24, onde Paulo compara a caminhada, nossa caminhada como cristãos, a uma corrida. E nesse texto que começa aí no versículo 24, Deus nos dá algumas estratégias, Deus nos dá algumas orientações. Se nós seguirmos, de verdade, tá, gente? Se nós seguirmos essas orientações, conselhos e estratégias, nós não vamos fraquejar.
nós vamos vencer. Se você falhar em alguma dessas 5 orientações, são 5 orientações, provavelmente você não vai vencer. Mas se você fizer essas 5 orientações, muito provavelmente, certamente, você vai vencer. E esse texto diz, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, nós vamos falar sobre a mente do vencedor. Diga, a mente do vencedor. Nós vamos falar sobre a mente do vencedor. E 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse texto tem 5 orientações para aquele que quer ser um vencedor. E eu quero te perguntar, tem alguma área da sua vida em que você não está vencendo? Tem alguma área da sua vida em que você sabe a promessa, você já teve o ok de Deus, está de acordo com a palavra, mas você não está tendo vitória, você está tendo derrota? Deus te trouxe aqui para que você aprenda nesse texto essas orientações, siga, para que a vitória venha à sua vida. Amém? Há algo que você não está fazendo de acordo com isso, e essa palavra é um manual. O Otterson até escreveu que é o manual do vencedor. Amém? Esses versículos são o manual do vencedor para o resto da sua vida, para qualquer plano, para qualquer meta, para qualquer sonho, para qualquer objetivo, não importa se é um objetivo espiritual, emocional, financeiro, do seu ministério, do seu chamado, da sua profissão profissional, não importa, é um manual, o manual do vencedor. Nós vamos aprender hoje o manual do vencedor, amém? E a primeira orientação está lá no versículo 24, ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Não é assim, gente? Só um ganha o primeiro lugar. Correi de tal maneira que o alcanceis. Corra da maneira que vai te levar a vencer a corrida. Primeira coisa que você tem que fazer: mudar a sua mente e mudar a sua atitude. Diga, minha mente precisa ser mudada e minhas atitudes precisam ser mudadas. Muitas vezes nós temos feito a mesma coisa várias vezes, por vários anos, e não temos tido resultado, não é assim? Por que a gente não experimenta mudar de estratégia? Nós ouvimos muito, é verdade, gente, a gente na condição de pastores, nós ouvimos muitas vezes, e não é só pastor que escuta isso não, eu tenho certeza que você também já ouviu, uma queixa assim: meu dinheiro não é suficiente para pagar as contas. Não é suficiente. Meu dinheiro não dá para pagar as minhas contas. Ou, eu sou um bom marido. Eu sou uma boa esposa. Olha aqui, pastora, como é que eu sou esposa exemplar, marido exemplar. Eu não sei por que meu casamento está mal. Eu estou fazendo tudo direitinho, mas as coisas não estão indo bem no meu casamento. Meu dinheiro não dá, pastora. Eu até que ganho bem, mas meu dinheiro não dá para pagar as contas que eu tenho. E o que a gente tem visto nesses casos? Muitas vezes, a pessoa tem usado as mesmas estratégias, tem tido as mesmas atitudes, tem tido a mesma vida, achando que plantando as mesmas sementes vai ter um fruto diferente. A pessoa administra mal o dinheiro, gasta o que não pode, faz dívidas, não consegue ver uma plaquinha de promoção, de liquidação, não é assim?
não consegue passar assim, pague um e leve dois. Eu não estou precisando nem de um, mas eu vou levar os dois, não é assim? Quantas vezes nós vemos isso, queridos? Sofre, mas não muda esse comportamento. Viu a primeira plaquinha de promoção, já entra e compra. Não sabe administrar o seu dinheiro. Não ouve conselho das pessoas que sabem. Não escuta as pessoas mais sábias. E continua administrando mal o seu dinheiro, porque não mudou a sua mente e não mudou as suas atitudes. Nunca vai ter vitória. Então a primeira orientação para que você tenha uma mente vencedora e para que você consiga vencer, atingir os objetivos que Deus tem para você, mude a sua mente, mude as suas atitudes. A pessoa muitas vezes trata bem a sua esposa. Como? Dando lá, pagando as contas da casa, colocando a comida dentro de casa. Às vezes o marido acha isso, que tratar bem a esposa é só isso. Não, mas eu dou tudo para ela. Eu dou tudo para ela. Mas eu chego em casa, não aguento, eu já trabalhei o dia inteiro. Não quero mais nem... Eu quero é sentar lá, ligar minha televisão e esquecer do que passou no dia. Não, isso não é um relacionamento saudável. Assim você não vai construir, não vai edificar o seu casamento, o seu relacionamento, a sua família. Amém? Não tem paciência de conversar, não tem o carinho, a delicadeza, a atenção de elogiar. Amados, os relacionamentos são feitos de respeito, de confiança, de elogios. Eu estava vendo, não é o primeiro casal que eu vejo, muito interessante. Casais que estão casados há mais de 50 anos, eles entrevistam, não sei se vocês já viram isso não é incomum no Instagram, nessas redes sociais. Eu vi alguns casais estrangeiros, aquele casalzinho velhinho, mais bonitinho, e naquele mora amor e carinho, e eles perguntam, por que vocês estão juntos? O que faz vocês ficarem tão juntos? Perguntam assim, se pudesse casar com outra pessoa? Não, de jeito nenhum, é esse aqui que eu queria, essa aqui que eu queria. E a maioria fala, sabe o quê? Da amizade, do diálogo, do carinho, do respeito, dos elogios. Nós temos que fazer isso. O que você tem feito como marido, como esposa? O que você tem feito como pai, como filho? Você tem semeado, adubado esses relacionamentos? Ou você tem mantido a falta de paciência, a falta de elogio, não tem valorizado os momentos juntos, as conversas, o carinho? Se você correr errado, você pode ser mais forte, pode ser o corredor mais forte, pode ser o mais poderoso, pode ser o mais bem treinado. Se você correr errado, Paulo diz assim, corra da maneira que vai te levar a vencer a corrida. Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém? Você tem que correr da maneira que você alcança. O que você tem feito na direção do seu objetivo? As coisas que você tem feito tem te levado para o seu objetivo ou tem te levado para um caminho oposto ao seu objetivo? Não importa onde é que você precisa de vitória. Se é na sua vida profissional, financeira, emocional, familiar, no seu casamento, relacionamento com seu filho, com seu pai, seu ministério, seu chamado. O que você tem feito? Não é correr de qualquer jeito não, gente. Não é só estar o mais bem preparado, o mais forte, o mais treinado, não. Tem que correr, tem gente correndo errado. E desse jeito você vai perder. Tem que mudar a sua mente, a sua atitude, tem que buscar em Deus. Se você correr errado, não adianta acelerar, não adianta. Porque se você estiver correndo errado, quanto mais se acelerar, mais longe você vai ficar da sua vitória. Mais longe você vai estar do seu objetivo. Tem que correr da maneira certa, da maneira correta, de acordo com o seu objetivo. Tem que correr para vencer, não para fazer feio. Amém? Jesus corria para vencer. Amém? Jesus não tangenciava, ele não fazia tangentes na sua corrida, no seu propósito, nas suas atitudes. Jesus não julgava, Jesus acolhia. Quantas vezes você tem julgado a pessoa do seu lado? Quantas vezes você tem julgado a sua família? Quantas vezes ao invés de acolher, você tem julgado, você tem criticado? Quantas vezes você não tem amado, não tem estendido a sua mão?
E aí, como é que você quer melhorar os relacionamentos? Como que você quer ter vitória no seu casamento? Se as pessoas que estão do seu lado, na sua vida profissional, não importa onde, você não tem agido da maneira correta com elas. Então a primeira orientação, para que essa mente de Cristo que já está em você, e a mente de Cristo é uma mente vencedora, é uma mente que vence. A primeira orientação que Deus está te dando nessa noite, desse manual dos vencedores, é: mude a sua mente e mude as suas atitudes, corra do jeito certo. Porque não adianta acelerar se você está correndo do jeito errado. Não adianta, que você vai ficar mais longe. Segunda orientação está no versículo 25, que diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, para alcançar um prêmio, um dinheiro, um troféu, que aqui vai morrer, vai ficar tudo aí, isso é corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Todo atleta em tudo se domina. Diga: domínio próprio. Domínio próprio. Queridos, nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos trinos, sei lá como é que eu vou falar isso. Nós somos um ser trio. Como é que eu falo? Me ajuda aí, Christian. Nós somos três. Eu sou um espírito que possui uma alma e que habito num corpo. O meu espírito é criado à imagem e semelhança de Deus. A minha alma são as minhas emoções, os meus pensamentos, a minha decisão, a minha vontade. E o corpo é isso aqui, essa carne aqui, feito do pó da terra, que eu preciso disso aqui para estar aqui na terra. Amém? E o espírito, a Bíblia diz que o tempo inteiro ele guerreia contra a sua carne. O espírito o tempo inteiro, porque o seu espírito quer fazer isso aqui, ó, o que a palavra de Deus manda, os preceitos de Deus, a ética, a honestidade, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. O seu espírito quer o fruto do espírito, é isso que ele quer. O amor, a alegria, a paz, é isso que o seu espírito quer. A bondade, a longanimidade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, a fé, é isso. Mas a sua carne não quer isso. A sua carne quer confusão, quer barraco. A sua carne quer comer até ficar desse tamanho, até explodir. Quer os seus instintos sexuais assim, desbragadamente, Sodoma e Gomorra, se você deixar, é isso que sua carne quer. Por isso a Bíblia diz que é uma luta sempre, e quem está no meio é o seu poder, a sua mente, as suas decisões, a sua vontade, as suas emoções. Por isso o meu espírito tem que dominar o meu corpo e a minha alma. Amados, nós temos que nos dominar, nós temos que ter domínio próprio, deixar que o meu espírito domine. Então como que a gente faz isso? Tem gente enfraquecida. Tem gente enfraquecida que não está deixando essa luta pender para o lado do espírito. Tem que levantar cedo. Domina a sua preguiça. Qual que é o seu objetivo? Para o seu objetivo, para você ser vencedor, você vai ter que levantar mais cedo? Domina a sua preguiça e vai levantar mais cedo. Amém? Você vai dominar. Tem que perdoar para você ter vitória no seu objetivo, na sua casa, no seu relacionamento, sei lá onde, na sua vida profissional, não sei. Domine o seu orgulho. Domine o seu orgulho e perdoe. Amém? Tem que aprender algo novo. Domine a sua teimosia. De novo, domine o seu orgulho de achar que já sabe tudo. Tem que aprender algo novo. Domine a sua teimosia e aprenda. Amém, queridos? Outro problema na corrida é a falta de atitude correta. Nós precisamos dominar nosso corpo, nossa alma, porque aí o meu espírito vai dominar. Não adianta, amados, nós termos conhecimento sem termos atitude. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, diz assim: estando Eliseu padecendo, morrendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros.
Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Vamos só situar. Jeoás estava reinando, e vários reinos se juntaram contra Israel. Jeoás era o rei de Israel. Eliseu estava morrendo. Eliseu era o profeta naquela época. Elias já tinha sido levado aos céus. O manto de Elias foi dado a Eliseu. Ele tinha unção dobrada, e muitos milagres, muitas maravilhas Eliseu tinha feito. Mas Eliseu era um profeta. Eu já preguei aqui. Eu tenho uma palavra sobre isso que é tremenda. E o que era o normal, gente? Um rei precisava de um conselho. O normal era ir lá chamar o profeta. Aqui, ó, vão lá os emissários do rei ou profeta. O rei é sua autoridade, excelência, dignidade, sei lá como é que chama, ilustríssimo, senhoríssimo, ele excelentíssimo, digníssimo, eu nem sei como é que fala com o rei. Está precisando de um conselho. E aí o profeta é que ia até o rei. Mas estava tão urgente, e esse rei estava tão aflito, que ele quebrou todos os protocolos, e ele foi até a casa do profeta. Chegou lá, o profeta estava morrendo, e ele chegou desesperado, dizendo: meu pai, nós vamos ser mortos, nós vamos morrer, essas nações vão nos matar. E aí Elias, no versículo 15, disse: então lhe disse Eliseu, toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feriririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amados, essa é uma passagem muito séria. Nós precisamos ter a atitude correta. Aljava, naquela época, uma flecha, um arco e flecha. As pessoas carregavam num saquinho nas costas as flechas, que chamava aljava. E uma aljava cheia era uma aljava que tinha no mínimo 5 flechas, no mínimo. Era mais ou menos entre 5 e 7 flechas. Claro que tinha aljavas maiores, mas menos do que 5 ou 7 flechas, nunca uma aljava tinha. Quando esse profeta colocou as mãos na mão daquele rei, queridos, ele estava ensinando tudo. Ele estava botando a mão em cima da mão do rei, falando: meu filho, você é um rei, você não é um guerreiro. Eu também não sou, mas eu sou um profeta. Eu estou aqui porque Deus levanta os que não são para envergonhar e confundir os que são, porque Ele é assim, amém? E na sua vida Ele é assim também. Então ele botou as mãos na mão do rei e falou: atire, e ensinou para ele: abre para o oriente e atira. Te ensinei, não te ensinei? Estou com você, você escutou a palavra? Deus está com você, agora é a sua vez. Agora eu quero ver a sua atitude. Agora eu quero ver a sua força, a sua perseverança, a sua vontade, a sua garra, a sua gana. Quanto que essa vitória é importante para você? Quanto que esse projeto é importante para você? Deixa eu ver a sua atitude. E aí ele foi lá, pegou 3 flechinhas e parou. E quantas vezes nós estamos assim na nossa vida? Deus coloca a mão sobre a nossa mão, Deus nos dá unção, Deus nos dá visão, Deus nos dá os equipamentos, mas eu quero te dizer que só a capacitação não resolve. Só você ser capacitado, conhecimento sem atitude não adianta, amém? Conhecimento sem atitude não adianta. Não adianta ter o conhecimento sem ter a atitude. Deus está te dizendo nessa noite que Ele vai te capacitar. Ele já te capacitou. A mente de Cristo já está aqui, ó.
E lá em Tiago está escrito assim: se você precisa de sabedoria para qualquer coisa, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. A ninguém Ele nega. Ele não é pão duro, muquirana, munheca de samambaia. Você está precisando de sabedoria, pode pedir para Ele, que Ele vai te dar liberalmente. Busque-me. Buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscares de todo o vosso coração, diz o Senhor, serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Amém, amados? Conhecimento sem atitude não adianta. Porque, olha só, queridos, quantas vezes, o Anderson escreveu isso aqui, ele gosta muito de futebol, e é verdade. Quantas vezes vemos um time de futebol de menor qualidade vencer? Não vou falar nada. Eu vou ficar, a boca de siri caladinha. Porque, gente, eu não ligo muito para essas coisas, mas a minha família é cruzeirense, aí a gente acaba, né? Vocês já sabem, né? E a gente acaba puxando para o Cruzeiro. O Cruzeiro perde todo mundo. Chega na Arena MRV, o danado ganha do Galo, não é assim? Quem que é um time melhor hoje, gente? É claro que o Galo é melhor, gente. Não tem dúvida de que o Galo é um time melhor. Mas chega lá, não é assim? Segunda vez que o Cruzeiro ganha. Aliás, joga, quem que ganha? Cruzeiro ganha. No dia seguinte, um pequenininho que eu atendo virou para mim e falou assim: ô tia, sabe? Pode falar, gente? Falou assim: sabe o que é a Arena MRV? Não, o que é? Arena, meu rival vence. Ô gente, é para rir, né? Mas aqui, vocês estão vendo que só a qualidade, que só a capacidade, que só o conhecimento, que só o título, que só a posição não resolve. Que você tem que ter atitude. Todos sabem como devem tratar a esposa ou o marido, não sabe? Mas será que você tem feito isso? Será que você tem investido o melhor do seu tempo, as palavras mais doces, os melhores elogios para sua esposa ou para o seu marido? Ou você gastou tudo no seu serviço, você gastou tudo fora de casa e chega em casa, você está mudo, calado e não tem regado o relacionamento de vocês? Nós sabemos, mas será que nós estamos fazendo o que precisa ser feito? Não adianta saber correr, mas na hora da corrida fazer corpo mole. Amém? Você tem que dominar, você tem que se dominar. Seu espírito vencedor tem que ser mais forte do que as resistências do seu corpo e da sua alma. Amém? Esse rei tinha que ter perseverança. Deus está comigo, Ele botou a mão, eu estou desesperado. Gente, se coloca no lugar desse rei. Se coloca. Um exército gigante, imensurável, que com as condições humanas e físicas ele ia perder, ia ser o povo dele todo dizimado, ele ia ser morto no mínimo, levado como escravo. E chega lá o profeta, que era um homem ungido, coloca a mão, Deus está com você, tá vendo? Pegou a primeira flecha, atirou, falou, tá vendo como é que feriu lá? Feriu o Oriente, assim você vai ferir os sírios. Agora você sozinho, vai, que Deus está com você. Pega 3 flechinhas e baixa. Eu ia pegar 500, ia procurar tudo que tivesse lá. Tem mais flecha, eu vou jogar tudo, eu vou matar um por um. Se tiver 3 milhões de soldados, eu quero 3 milhões de flechas. Você não ia fazer isso? Eu ia. Agora olha que rei muxoxo que é esse. Que atitude que esse homem teve? Nenhuma, por isso ele foi ferido. Por isso ele não ganhou a guerra, por isso ele sofreu. Ele só não foi dizimado porque Deus foi misericordioso, ainda feriu os sírios. Mas depois, lendo a história, ele acabou, esse rei acabou. Então não adianta só o conhecimento, precisa ter atitude. E o seu espírito, você tem que ter domínio próprio. O atleta em tudo se domina. Onde é que você tem que dominar? É sua preguiça? É seu orgulho? O que é que precisa dominar na sua vida? Para você seguir esse conselho. Amém? Terceira orientação, versículo 25. Ele diz, 1 Coríntios 9, 25. Paulo diz aqui, no versículo 25: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Terceira coisa que Deus, terceira orientação de Deus para que você tenha vitória é: tenha metas. Paulo corria para alcançar
a coroa incorruptível. Ele não corria ao léu, ao vento. Deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho, não, que eu gosto de falar isso aqui, né? Ele não corria Zeca Pagodinho, ele corria com uma meta. Eu quero a coroa incorruptível. Eu não corro sem metas. E o que são metas? Não estou falando de meta de empresa, você pode fazer do seu negócio, você pode fazer do seu estudo, de tudo. Mas metas são a visualização do seu milagre. Qual é o milagre que você precisa? Qual é a vitória que você precisa? Então você precisa visualizar. Quando você visualiza o seu milagre, aquilo é a sua meta, amém? Qual que é o seu milagre? É melhorar a sua saúde física, aquela é a sua meta. É melhorar o seu casamento, é a sua meta. Melhorar a sua vida financeira, é a sua meta. Sei lá, gente, mudar de profissão é a sua meta. Comprar um carro novo é a sua meta, é o seu milagre. Por exemplo, eu quero comprar um carro novo. Como é que eu vou fazer a meta? Primeiro, quantidade. Quanto dinheiro eu preciso guardar? Amém? Isso é meta. Você tem que fazer isso. Você tem que se planejar. Você tem que ter meta. Você tem que ter a atitude correta. Quanto eu preciso guardar para comprar um carro novo? Segundo, prazo. Qual que é o prazo? Quantos meses eu vou precisar economizar esse tanto para conseguir comprar o carro? Terceiro, como? O que eu farei para conseguir juntar esse dinheiro? Isso são metas. Isso é planejar. Quantidade, prazo e como. Amém? Isso é a gente visualizar o nosso milagre e fazer as metas, fazer o plano, traçar uma estratégia. Eu já mudei a minha mente, eu já comecei as atitudes corretas, e aí nessa hora que eu tenho meta, as minhas atitudes vão me levar cada vez mais perto dessas metas. Quanto você quer vencer? Qual é o tamanho da sua vontade? Qual é o tamanho do seu sonho? Se não for claro para você o tamanho do seu sonho, o tamanho da sua vontade, o tanto que você quer aquela vitória, se isso não for claro, nas primeiras dificuldades, as primeiras dificuldades que aparecerem vão tirar você do seu caminho, vão te fazer fraquejar, vão te desencorajar, vão trazer a preguiça, vão trazer o conformismo, vão trazer o vitimismo para a sua vida. Qual é o tamanho do seu sonho? As suas metas estão escritas na porta do seu armário, no espelho do seu banheiro. Você ora sobre essas metas todos os dias, em todas as folgas que você tem, quando você está indo trabalhar, no seu ônibus, no seu carro, quando você está distraído com alguma coisa, você tem orado, você tem visualizado, você tem se esforçado na direção dessas metas, desses sonhos, desses milagres. Amados, há coisas que não cabem a nós. Nós oramos aqui agora, antes de começar a palavra, por irmãos que estão doentes. Alguns, graças a Deus, doenças brandas, né? Outros, esse meu amigo que está na UTI, meu amigo de faculdade, uma cirurgia, na anestesia geral, simplesmente ele entrou em coma, está em coma, há 10 dias em coma, como a nossa irmãzinha aqui de Congonhas, que também, numa anestesia geral, está em coma, jovem, saudável, atleta. Tem coisas, amados, que não dá para perguntar nem o porquê. Dá para a gente orar e falar: Deus, eu creio no teu milagre, eu não abro mão do teu milagre. Deus, eu intercedo pelo Droisen, pela Renata, por quem o Senhor, né? Por quem é esse milagre que é sobrenatural. Mas tem coisas, amados, que cabem a nós. Tem milagres, tem sonhos, tem metas, tem vitórias que Deus nos dá, todas as estratégias, e que cabe a mim ter aquelas metas claras, metas fáceis de medir e acompanhar. São os degraus para você alcançar o seu objetivo e ser um vencedor, amém? Em qualquer área da sua vida, você precisa ter meta. O que você quer? Um passo de cada vez, gente.
é na sua vida física, um passo de cada vez. Eu já contei isso para vocês, mas eu era completamente sedentária. Pensa uma pessoa sedentária, era eu. E aí o meu cunhado, irmão do Otterson, que é personal training, nossa, coitado, ele ficava na minha orelha, e eu entrava no ouvido e saía no outro. Mas um dia eu resolvi escutar, ele falou: Alessandra, faz 20 minutos de esteira, 20 minutinhos, Alessandra. Pode ser na velocidade que você quiser, 3 vezes por semana, Alessandra, 20 minutos. Falei: ah não, gente, 20 minutos de esteira, né? Não é possível que eu não vou dar conta de fazer 20 minutos de esteira. E foi assim que começou. Amém, amados? Eu quero dizer que tem que ser um passo de cada vez. Não é que eu sou a sedentária e de repente eu virei um atleta, né? Agora eu vou fazer maratona, correr 42 quilômetros daqui a um mês. Não, um passo de cada vez. Anda 20 minutos, depois passa para meia hora, depois vai subindo. É assim, mas uma meta, um plano, um degrau para você subir. E para cumprir isso, tem que ter sangue no olho, faca no dente. Amém? Suas metas te levam a isso. Esse rei não tinha nem sangue no olho, nem faca no dente. Esse rei já estava derrotado. Ele foi lá com a última chance de misericórdia. Mas só as metas, só planejar, só sonhar sem ter foco não vai resolver. E no versículo 26 ele diz: eu não fico dando socos no ar. Sabe que o Otterson esteve lá no Instituto Haggai, né? No Havaí. Ele já contou isso aqui. Ele foi fazer um curso de liderança cristã. Ele ficou lá 1 mês. Esse Haggai, o senhor Haggai, ele estava lá. Ele ministrou várias aulas nesse curso, que eram líderes cristãos do mundo inteiro. E um dia eles tiveram a oportunidade de ter um tempo a sós com o senhor Haggai. O Instituto Haggai, gente, é um instituto cristão interdenominacional e não é só cristão evangélico, viu? Católicos estão lá, pessoas principalmente que estão em países muçulmanos, na Índia, que são perseguidos, os cristãos, tanto evangélicos quanto católicos, perseguidos. E são esses líderes que são levados lá para o Instituto Haggai, são treinados. É maravilhoso esse curso, esse treinamento. E tudo nasceu no coração desse homem. E aí eles tiveram a oportunidade, né? Cada participante teve a oportunidade de estar num tempo a sós. E a pergunta que o Otterson fez, eles podiam fazer uma pergunta para ele. A pergunta que o Otterson fez na época: se o senhor tivesse a minha idade, o que o senhor faria? Sabe qual foi a resposta? Diz que ele parou, pensou, ele falou assim: foco. Eu teria foco. Eu focaria naquilo que Deus tem para mim, naquilo que eu sou bom. Foco é a resposta. Se você tiver foco, você vai conquistar qualquer coisa na sua vida. Sem foco, perdemos tempo e desviamos o caminho. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós estamos no segundo livro de Reis. Você vai voltar umas páginas para trás e abrir no segundo livro de Samuel. Depois de Juízes vem Samuel. Segundo livro de Samuel, no capítulo 11. E aí a gente vai ver como que tirar o foco, perder o foco, pode ser perigoso para a sua vida. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1 diz assim: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. O costume era: o rei ia junto com seu exército guerrear. O rei acompanhava o seu exército. Davi mandou seu principal general, Davi mandou as suas tropas. O lugar de Davi seria junto com o seu exército. Mas ele perdeu o foco, saiu do foco.
E ao invés de ir para a guerra, ele ficou em Jerusalém. Quando a pessoa perde o foco, a pessoa perde tempo, concentração, rende menos, perde tempo fazendo coisas que não levam ao seu objetivo. A pessoa que perde o foco se desvia do caminho, ficando cada vez mais longe do seu objetivo, e produz cada vez menos resultados do que poderia produzir. Davi perdeu o foco. Ele devia estar lá com seu exército na guerra, mas ele ficou em Jerusalém. Aí no versículo 2, ele perdeu o foco. E quantas vezes você tem perdido o foco? E isso aqui tem acontecido com você. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito, andava passeando, distraído no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Olha o que a falta de foco fez na vida desse homem, um rei. Tendo-se ela purificado de sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amados, nós precisamos ter foco para alcançar os nossos objetivos, para ter vitória, para que essa mente vencedora, a mente que vence, a mente de Cristo, que é pronta, preparada, completamente preparada para vencer, para que ela vença, eu preciso ter foco. Por causa disso aí, isso foi o primeiro passo para o abismo de Davi, foi o adultério. Será que essa mulher, muitos estudiosos falam que esse ato não foi um ato consensual. Essa mulher foi violentada pelo rei. Ela era casada com um homem bom, gente. O marido dessa mulher era tão bom, mas tão bom, esse Urias, tão fiel, que quando Davi viu que ela estava grávida, mandou chamar ele correndo para ir para casa, para ficar com a mulher, para fingir que o filho era dele. Esse homem era tão bom, mas tão bom, tão digno, que ele dormiu na porta da casa dele, não entrou. Aí o rei ficou sabendo, indignou, falou: não é possível, com uma mulher bonita daquela, o homem está na guerra. Chamou, embebedou ele. Olha só, um abismo leva a outro abismo. Uma falta de foco te desvia, te distrai e te leva cada vez mais longe do seu objetivo. Embebedou Urias, mandou Urias de volta para casa, mesmo bêbado. Esse homem não se deitou com a sua mulher. Aí o que Davi fez? Mandou ele de volta para a guerra, mandou um bilhete pela mão do Urias para o Joabe, falando assim: coloca esse homem na linha de frente da batalha e tira toda a proteção de trás dele. Era sentença de morte. Joabe, quando leu aquilo, não acreditou no que estava acontecendo, mas era a ordem do rei, ele não podia fazer nada. E começou aí a destruição, a ruína de Davi. E quantas vezes nós não temos conseguido vitória nos nossos objetivos, não temos tido essa mente vencedora porque temos perdido o foco. O que tem roubado a sua atenção? O que tem roubado a sua dedicação aos seus objetivos? Pensa um objetivo, pensa um sonho. O que tem roubado? Será que são amizades erradas? Será que são conselhos errados? Será que a sua falta de compromisso? Será que a sua falta de perseverança? O que tem tirado o seu foco? O que precisa mudar? Tem um time, o Real Madrid, que é um dos maiores times do mundo. Aquele jogador chiquérrimo, né? Novinho já está lá, né? O Gabriel, como é que chama? Do Palmeiras? De 16 anos, 17, gente. O menino foi vendido por milhões para o Real Madrid. Lá é que joga o Vinícius Júnior. E o Otterson anotou aqui, eu até falei: me explica essa entrevista. O técnico chama Carlo Ancelotti. É um técnico italiano. Que é eu não entendo, viu, gente? Mas o Otterson falou assim: ele é um prodígio. O cara é demais. O cara é um dos melhores, se não for o melhor técnico do mundo. É esse Carlo Ancelotti. E ele deu uma entrevista. Ele já ganhou 5 Copas da UEFA. Essa Copa da UEFA é um trem
Parece que é mais importante que Copa do Mundo, sei lá, não sei não, mas o negócio é chique, né? Essa Copa do... é um título muito importante, são os melhores times europeus que jogam. Ele já ganhou 5 vezes. Os times que ele é técnico já ganharam 5 vezes. É um fenômeno. E numa entrevista, ele disse que a maior virtude do jogador Vinícius Júnior, que é brasileiro e que joga lá, que é uma das maiores estrelas do Real Madrid, é tentar inúmeras vezes fazer o gol até o apito final. Ele falou, olha, ele é diferenciado nisso. O Vinícius Júnior tem uma diferença. Ele não desiste, ele não muda o ritmo e ele leva o time inteiro com ele. Ele não desiste, ele pode errar uma vez, ele volta, começa tudo de novo. O objetivo dele é o gol. E ele fica os 90 minutos de jogo. O objetivo, o foco do Vinícius Júnior é fazer o gol. É o gol, é o gol. O foco dele é o gol. E ele não desiste, ele tem foco. Tudo que ele faz nos 90 minutos é procurar o gol adversário. Ele corre, ele luta, ele xinga a torcida. Tem muito negócio de racismo lá, gente, é terrível. Xinga a torcida, briga com o juiz, mas ele não para e não deixa nada, nem ninguém atrapalhar o seu objetivo. Ele não perde o foco. Nunca aceite desistir como uma opção. Nunca aceite desistir. Nunca aceite perder o foco. Vigia, meu irmão. Onde é que você está errando? Onde é que você está errando para não alcançar seus objetivos? Você não mudou sua mente? Você não mudou suas atitudes? O que você tem feito de errado? Você não tem dominado a sua vontade, a sua preguiça, a sua falta de perseverança, a sua falta de fé. Você não tem escrito as suas metas, você não sabe como é que chega lá, você não fez um plano para chegar. Você está perdendo o foco. Fez isso tudo, mas está perdendo o foco. Vocês estão vendo, gente? Que a gente só não vence se estiver errando num desses itens. Que realmente esse é o manual do vencedor. Nunca aceite desistir. E a última coisa que esse texto nos mostra é: seja excelente. Ele diz lá no versículo 27, 1 Coríntios 9, versículo 27, ele diz assim: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ser excelente em tudo que fizer. Por isso é que a Bíblia diz assim: tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. O que você vai fazer? É o almoço na sua casa? Mesmo que você esteja com raiva do seu marido, mesmo que você seja filho, brigou com a sua mãe, e eu sei que tem que fazer o almoço, faça como se fosse para Deus. É na sua profissão, você brigou com seu chefe, você tem um chefe chato, que está pegando o seu trabalho e falando que é dele, que isso acontece muito em empresa, não é assim, gente? Empresa grande, pega a sua ideia, pega a sua fala e fala que é dele, está roubando a sua ideia. Não importa, faça como se fosse para Deus, seja excelente. Sabe o que significa essa palavra desqualificado? Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo, para que eu não seja desqualificado. Desqualificado, no nosso dicionário, no Aurélio, é uma pessoa cuja vaga foi anulada. Ela já estava na vaga, ela já estava no lugar, ela já estava no emprego, ela já estava no curso, ela já estava no propósito, ela já estava no ministério, não sei aonde, mas a sua vaga foi anulada. E isso não dependeu de ninguém, dependeu dela. Entenda bem, a pessoa tinha a vaga, mas por falta de qualidade, ela foi excluída daquela vaga. É uma pessoa que perdeu a chance. Por isso Paulo diz: eu esmurro o meu corpo para ser excelente, para que eu não seja desqualificado. Por que corremos o risco de sermos desqualificados? Você corre o risco de ser desqualificado em qualquer área da sua vida quando você perde a excelência, quando você não faz as coisas com qualidade. Não importa o que, não importa a área. Se você não faz com qualidade, você perdeu a excelência. Nessa hora, você está trazendo a desqualificação para a sua vida. Ou,
quando você perde a credibilidade. Você fala, mas não faz. Você promete, mas não cumpre. Vou mudar, mas não muda. Quando você perde a excelência ou a credibilidade, você está sendo desqualificado. Sabe um exemplo? Você lembra de um exemplo na Bíblia? Já que nós estamos falando de Davi. Quem que foi desqualificado antes de Davi? Saul. Gente, Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era um homem mais alto. Ele era um homem mais forte. Ele era o guerreiro mais preparado. Era o rei ungido. Deus mandou Samuel e ungir Saul, gente. Tinha unção de Deus, tinha tudo, aparência. Era o mais alto, era o mais forte, respeito. Ele tinha tudo, gente. Mas ele jogou fora o seu reinado, porque não teve a confiança de Deus. Ninguém poderia tirar o reinado de Saul, ninguém. Davi várias vezes teve chance de matar Saul, mas Davi nunca levantou a mão contra Saul. Saul jogou fora o seu reinado. Saul desprezou a sua unção. Começou quando ele não matou o rei dos amalequitas, quando ele pegou as coisas que era para ser tudo destruído, e ele pegou. Depois, quando ele não esperou o profeta, tinha que esperar o profeta para orar, para fazer todo o ritual para Deus abençoar, ele foi lá na frente do profeta. Depois, quando ele ficou com ciúme de Davi e começou a perseguir Davi, tudo isso foi cavando, foi minando a excelência, a credibilidade, a confiança, e por causa disso, o Saul perdeu tudo, a unção, o reinado, a vida, perdeu tudo. Ninguém tirou de Saul. O que tem sido você, com a falta de excelência, ou com a falta de credibilidade, que estava tirando da vitória que Deus tem para você? Estava, porque a partir de hoje você não vai tirar mais. Amém? A partir de hoje você vai ser excelente, e você vai ter, a sua credibilidade vai ser restaurada. Amém? Amados, não foi ninguém que tirou isso de Saul. A sua excelência é daqui, ó, é de dentro de você. Ninguém pode tirar isso de você. Você tem que ser excelente. Você tem que ser uma pessoa de credibilidade. O vencedor preza pela qualidade e pela fidelidade. O vencedor preza pela qualidade e pela fidelidade. Sem essas virtudes, você não vai ter a mente de Cristo. Se você não é excelente, não é fiel, a mente de Cristo não está em você. Não está. Sem excelência e sem fidelidade, sem credibilidade, você pode ter a mente de qualquer coisa, menos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos que colocar isso para frente, para funcionar. E aí nós veremos todas as vitórias chegando sobre a nossa vida.